Pensar em inglês é possível? Olha, essa pergunta que, putz, o ovo ou a galinha, o ovo ou a galinha, essa pergunta, inclusive, assombra os linguistas há muitos anos. Eu, como acadêmico da área, já li muitos artigos a respeito, tá? E existem linguistas que afirmam que sim, é possível pensar na língua, e existem linguistas que dizem que não é possível pensar na língua. O que a gente faz é, digamos assim, uma troca muito rápida que pode até parecer que você está pensando na língua. Claro que quando eu falo pensar na língua, eu quero dizer pensar o tempo inteiro em inglês, como um nativo. Eu sou partidário de que, putz, não é possível. Uma vez que você se torna fluente na sua língua materna, e seu período crítico se fecha. O período crítico é o período que a gente pode aprender uma língua nativamente, né? E ele se fecha aí entre 7 e 12 anos de idade. A partir do momento que seu período crítico se fecha, entre 7 e 12 anos de idade, a sua língua materna canaliza o seu pensamento. O que quer dizer canaliza? Dá forma ao seu pensamento. Afinal, né, não existe língua sem pensamento, né? Você não fica pensando em palavras aleatórias. E não existe pensamento sem língua. Como é que você pensa sem a língua, né? Sem as palavras, sem as construções? Não dá. Então, a sua língua materna, ela canaliza o seu pensamento. E uma língua estrangeira, ela não consegue fazer isso uma vez que o seu pensamento está todo canalizado. Imagina uma casa mesmo. Uma casa está cheia de canos. Então, o que você vai fazer, o que você teria que fazer é tirar todos os canos para colocar canos novos, né? Ou eletricidade, todos os fios. Sua casa já tem fio. Se você quisesse colocar fios mais modernos, você teria que tirar todos os fios e colocar, né? Só que isso não é possível. Quando você já tem uma língua materna, aquela língua materna é o que guia o seu pensamento, a sua cognição, a sua forma de enxergar o mundo. Então, uma segunda língua, ela é como se fosse um outro encanamento, né? É como se fosse uma outra fiação. E aí é um pouco complicado de você ter dois sistemas na sua cabeça de forma nativa, tá? De forma nativa. Claro que de forma não nativa, sim, é possível, né? Eu tenho, enfim, vocês vão ter, e pessoas que são fluentes em inglês têm. Mas essa questão de pensar em inglês, eu fico pensando se isso não é marketing, sabe? Tipo, tem que pensar em inglês, tem que pensar em inglês. Se isso acontece realmente com todas as pessoas. Eu, por exemplo, às vezes eu sonho em inglês. Quando eu sonho em inglês, eu estou pensando em inglês? Às vezes eu quero falar alguma coisa, vem a palavra em inglês, ou vem a construção em inglês, mas não em português. Será que isso é pensar em inglês? Puxa, de certa forma mas não é 100% do tempo, né? A minha língua materna é o português. A forma como eu enxergo o mundo é do português, né? Tanto que quando eu penso, sei lá, na palavra noite, noite para mim é uma coisa, noite é das 6 da tarde às 6 da manhã, isso é noite para mim. Para quem fala inglês, não enxerga como uma coisa única. Eu que sou brasileiro e falo português, eu enxergo a noite como uma coisa única, o momento que o céu está escuro. Agora, já quem fala inglês enxerga de duas formas diferentes. Um determinado período é evening e outro determinado período é night. Né? Evening vai ali das 5, 6 da tarde até umas 10 da noite e night depois das 10 da noite até umas 5, 6 da manhã. Será que eles não enxergam isso de formas separadas? Né? É a mesma coisa lá com o present perfect. Então, por exemplo, eu falo, eu cheguei, em português. No inglês, você tem duas opções. I arrived e I have arrived, que são coisas completamente diferentes, né? I arrived tem aí o sentido de, putz, eu cheguei, tô chegado, acabou, passou, é passado. I have arrived tem o sentido de, eu cheguei, mas olha, eu tô aqui. O que eu quero dizer é que eu tô aqui agora. E o português não tem esse recorte, né? Então, eu fico pensando se esse negócio de pensar em inglês não é uma coisa que as pessoas falam quando elas querem te vender um curso que elas vão te ensinar a pensar em inglês, né? Eu acho que o propósito de quem estuda idiomas estrangeiros deve ser se comunicar. Eu não acho que você deva perder tempo tentando ter a pronúncia do Barack Obama ou da Rainha da Inglaterra. Eu não acho que você deveria ficar com essas paranoias de pensar em inglês. Ai, será que eu tô pensando em inglês? Ou com essas paranoias de, ai, meu sotaque é assim, assado. Eu acho que para quem não sabe nada de inglês, a primeira coisa é se comunicar em inglês. Se comunique em inglês. Seja um cidadão do mundo. Né? Entenda inglês, saiba falar inglês, saiba se dar. Depois você vai para esses pormenores. Qual sotaque você quer ter? Você quer padronizar esse sotaque? Será que é possível pensar em inglês? Vamos ver. Eu quero ter palavras do cunho mais latino e não, né, do cunho germânico. Então, esses ajustes, eu acho que eles não são relevantes para quem está aprendendo inglês. Eu acho que esses ajustes, se você quiser, quando você falar inglês, você corre atrás deles, tá? Eu, por exemplo, não me importo muito com essas coisas, mesmo sendo professor de inglês. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado aí nessa questão.